Olá pessoal, tudo bem? Professor Cristiano aqui para mais uma aula de História para os oitavos anos. O tema de hoje é Revolução Industrial do século XVIII, que aconteceu na Inglaterra. Antes da gente iniciar a nossa aula de hoje, eu queria apenas lembrar a vocês que, por favor, vocês se inscrevam no meu canal Amo História, tá aqui embaixo, Amo História, Professor Cristiano. Inscreva-se no canal, que sempre que sair novos vídeos vocês vão já receber. E aí, vocês já estão por dentro aí de tudo que está acontecendo, tá? Vamos iniciar nosso tema, então. O tema está aí na tela, Revolução Industrial do século XVIII. Vamos falar especificamente da primeira Revolução Industrial, depois vamos falar um pouquinho sobre as outras também, mas o tema dessa aula é a primeira Revolução Industrial, tá? Para começar, vamos com essas imagens aqui, né? Que vocês veem aí em comum entre essas imagens, né? Uma primeira imagem aqui, mais antiga, né? E outra, a imagem mais recente ali, que vocês estão percebendo aí, né? Que é isso? O que se trata, né? Aparentemente, indústrias, né? Ou fábricas, né? O sistema de trabalho fabril, né? Temos ali a figura dos trabalhadores, né? E o patrão ali, né? De chapéu, né? Vigiando ali o trabalho. E no outro lado nós temos ali os trabalhadores numa linha de montagem de carros, né? Trabalhando ali no automóvel já mais recente, né? Com auxílio de máquinas e tudo mais. Então, elas têm em comum essa ideia. E no que elas se diferenciam? Se diferenciam no tipo de máquina que está sendo usado, né? As máquinas mais antigas, agora máquinas modernas, né? O tipo de produto que está sendo feito. Né? Ali provavelmente no primeiro ali uma indústria têxtil, aqui no segundo uma indústria automobilística, né? E, bom, esse trabalho em indústria, onde os trabalhadores vão para o mesmo local produzir os seus produtos com auxílio de máquinas, né? Vendem a sua hora de trabalho ali e depois voltam para casa, né? Esse sistema é o sistema industrial, o sistema fabril, né? Da onde surgiu esse sistema de trabalho, você sabe? É o que nós vamos aprender hoje na nossa aula, ok? Então vamos lá, a Revolução Industrial é um processo de transformação no modo de produção das mercadorias. Né? Antes a produção era artesanal e aí a gente vai ter um processo de mudança, um aumento da produção, né? E isso aí vai ser transformado então nas manufaturas e por fim depois as maquinofaturas. Tudo isso acontece primeiramente na Inglaterra no século XVIII, tá? Essa primeira Revolução Industrial que nós estamos falando nessa aula, ela está relacionada ali a indústria têxtil, desenvolvimento da indústria têxtil, a indústria de tecidos da Inglaterra. Tá? Depois nós vamos ter uma segunda revolução industrial lá no século XIX, com outros produtos, com outra forma, né, de combustível ali para movimentar a máquina, nós vamos falar disso mais tarde. E por fim, nós temos aí essa terceira revolução industrial, né, que alguns historiadores, alguns estudiosos falam que nós estamos na terceira revolução industrial, que seria ali do século XX para frente, com o desenvolvimento da tecnologia, né, de novas formas de comunicação, da televisão, né, computador, essas coisas todas. Seria uma terceira revolução industrial, nós estaríamos vivendo ela ainda hoje, tá? Mas é a partir da Revolução Industrial, essa primeira que nós estávamos falando lá no século XVIII, que as cidades começam a ficar com essa cara que nós podemos ver aqui do lado. Ó. O que vocês estão vendo naquela imagem ali? Um monte de chaminé, fumaça saindo, né? Isso aqui é uma foto de uma imagem, é um desenho, né? Uma ilustração, na verdade, de uma imagem de uma cidade da Inglaterra aí no período da Revolução Industrial, né? Então, começam a aparecer essas estruturas, as fábricas, né? E a produção passa a ser feita na indústria através de um sistema fabril de trabalho que nós vamos estudar então nessa aula. Tá? Então é essa mudança na relação de produção. Antes era uma produção artesanal e passa a ser uma produção em fábricas, em indústrias. Vamos continuar então, né? Por que aconteceu na Inglaterra? O pioneirismo inglês. Por que a primeira local onde aconteceu a Revolução Industrial foi a Inglaterra? Tem alguns motivos que explicam isso, né? Essa mudança na produção das mercadorias, né? A questão da Revolução Industrial é a necessidade de aumentar a produção e aí vai se mudando a forma de produzir, né? Com essa necessidade de atender o mercado e aumentar a produção, tá? O que vai acontecer na Inglaterra? Por que na Inglaterra acontece isso primeiro? Porque quem estava ligado ali, quem estava interessado em aumentar a produção era a burguesia, né? E a burguesia inglesa, os comerciantes ingleses, eles estavam enriquecidos, né? Desde lá das revoluções inglesas, que nós estudamos na aula anterior, eles estão participando mais da política, né? Os seus interesses ali estão sendo
estão sendo levados em conta pela política e a Inglaterra começa a colonização aqui das 13 colônias, né? Eles controlam ali o comércio marítimo. E aí, como eles estão vendendo muito, produzindo muito, eles falam assim, vamos aumentar a produção para produzir cada vez mais, né? E vender cada vez mais. Então essa burguesia, ela já tinha acumulado dinheiro, ela tinha uma participação política importante na Inglaterra lá desde o século XVII, com as revoluções inglesas, com a Revolução Gloriosa. E aí ela pode aumentar a sua produção, tá? Outra coisa que aconteceu foi uma política que aconteceu lá na Inglaterra, que é a chamada política dos cercamentos, tá? Onde as terras comuns, né, que tinham a sua origem lá na Idade Média, né, tinha aquela terra, a terra do senhor feudal, né, tinha a terra dos servos e tinha as terras comuns, que era de uso de todos, não era nada cercado, cada um poderia produzir ali à vontade. Essas terras começam a ser transformadas em mercadoria, né? Então a gente tem agora a terra sendo uma propriedade, né? As pessoas, os mais enriquecidos, essa burguesia e alguns setores da nobreza enriquecida ali, vai investir em comprar terras. E aí, ao comprar essas terras comuns, né? Ao cercar essas terras, eles vão transformá-las em pasto para ovelha. Por quê? Porque era a matéria-prima que a indústria têxtil precisava, né? Lã. Né? Então vai ter essa produção. Outra matéria-prima que eles usavam era o algodão, que vinha lá da colônia americana. Então a Inglaterra tinha algodão, tinha lã, tudo isso propiciava aí o nascimento dessa indústria têxtil, o desenvolvimento dessa indústria têxtil. Outra coisa que vai acontecer também é que quando essas terras comuns são cercadas, as pessoas que viviam ali, os mais pobres, né, os camponeses mais pobres que viviam ali, tinha uma produção pequenininha, eles são expulsos dessas terras. E aí eles vão para as cidades e aí eles estão em busca de emprego. Né? Então você tem uma abundância de mão de obra barata para trabalhar aí nessas indústrias. Tá? Outra coisa que vai acontecer é que o solo da Inglaterra era rico nos recursos naturais aí necessários. O carvão mineral, que vai movimentar as primeiras máquinas, já que as primeiras máquinas são máquinas a vapor, né, que é abastecida ali com carvão. E também as jazidas de ferro no solo inglês para poder fazer as máquinas, né, de ferro. Então, eles têm a mão de obra disponível, eles têm a matéria-prima disponível e eles têm os recursos naturais disponíveis ali. E tem dinheiro para investir nessa produção. Né? Além disso, essa participação da burguesia na política ali, né? Os ânimos estavam mais calmos, né? Não tinham acontecido as revoluções, mas agora já estava tudo ok. E a marinha né, a marinha inglesa estava ali navegando, os comerciantes burgueses, né, estavam navegando ali pelos mares. Lembra-se que a Inglaterra é uma ilha, né, então ela estava controlando a navegação ali em volta da Inglaterra, na Europa, e até fazendo essa conexão com a América, e eles tinham enriquecido muito, inclusive com o tráfico de escravos, né, vindo para as colônias. Essa burguesia então vai investir esse dinheiro nessa produção de novas tecnologias. E aí começam a surgir inovações tecnológicas na Inglaterra, como a máquina a vapor, né, o tear mecânico, a máquina de fiar, né, então todo o equipamento que era produzido na indústria têxtil, que era utilizado na indústria têxtil. Né, e depois também vão surgir na Inglaterra as locomotivas a vapor que vão revolucionar o transporte, né, o trem, né, trem de ferro lá, as ferrovias que vão transportar mercadorias para os portos, vão transportar pessoas, né? Nessa imagem aí a gente consegue ver o tear mecânico, né? Então eram máquinas que facilitavam a produção de tecidos que começam a surgir nas primeiras fábricas inglesas. Como que era então a produção antes da Revolução Industrial? Né? Antes da Revolução Industrial, desde lá da Idade Média, né, do tempo das corporações de ofício, nós tínhamos a produção sendo feita de modo artesanal. Né? Então, o artesão ele tinha na sua própria casa, né, um sistema doméstico ali, né, na sua própria casa e um sistema familiar, usando mão de obra familiar, às vezes, ele produzia os materiais, ele produzia os bens. Né? Então vamos supor que ele fosse um sapateiro. Então ele tinha todo o conhecimento necessário para produzir a matéria-prima em um sapato. Né? Ele tinha os materiais, as ferramentas que ele precisava. Então ele era o dono da matéria-prima, ele era dono da ferramenta, ele era o dono conhecia todo o processo, as técnicas, né?
E ele controlava o seu próprio tempo de produção, né? Ele que decidia ali, vou produzir mais agora, não, vou dar uma descansada. É ele que decidia o seu tempo de produção. O trabalho era realizado na sua própria casa e fazia-se tudo à mão ali, né? Com uso de ferramentas. E ele era também o responsável para levar o produto feito, no caso do exemplo que eu estou dando do sapato, né? Levar o produto feito para ser vendido no mercado. Inclusive era ele quem punha o preço no produto. Tá? Como nós podemos ver aqui nessa imagem, simulando aí essa produção artesanal. Depois, essa produção, com a necessidade de aumentar a produção, vender cada mais, né, essa produção demora. Né? Foi feita a manufatura. E aí já temos algumas mudanças. Né? Na manufatura é o seguinte, os vários trabalhadores, um trabalha mais em casa, na sua oficina, não, ele vai trabalhar numa fábrica. Então um galpão reúne lá vários trabalhadores e é cedido a eles pelo patrão, né, as máquinas, a matéria-prima, as ferramentas necessárias para a produção. Né? E aí é introduzido também a divisão de tarefas. Então, se antes lá no processo artesanal o artesão sabia tudo que tinha que fazer e ele fazia tudo sozinho, agora não. Agora cada um faz um pedaço do trabalho. Né? Então vamos supor, se fosse a produção lá de sapato, um ia ser responsável para cortar a sola, o outro ia ser responsável por fazer a costura, o outro para trabalhar com couro. Né? Então cada um vai fazendo uma etapa. Os trabalhadores não faz tudo sozinho. E isso acelera a produção. Você faz lá um serviço rapidinho e passa para o outro. Né? Isso aí é o processo de divisão de tarefas. Tá? Isso vai surgir então nas manufaturas. E surge também a figura do patrão, que é o dono da fábrica, que é o dono da matéria-prima, que é o dono do maquinário e que paga um salário para os trabalhadores que vão lá trabalhar. Né? Então, prestem atenção que já tem uma mudança aí. Agora, eles não podem trabalhar também mais no seu próprio ritmo, eles têm que acompanhar o ritmo da fábrica. Né? O patrão está lá forçando eles a acompanhar esse ritmo. Outra coisa que vai acontecer é que mais tarde as máquinas, né, a manufatura, né, manufatura vem de mão, de trabalho manual, né, é feito na fábrica, mas é manual. Depois a gente vai ter a introdução de máquinas, né, substituindo alguns trabalhadores, substituindo algumas etapas da produção, né, e facilitando, acelerando ainda mais esse processo. E aí passa a ser o nome maquinofatura, tá? Então, com a introdução das máquinas, tem-se a maquinofatura, e aí algumas ferramentas, né, que eles usavam vão ser substituídas por máquinas, e o mais importante é que o trabalhador, antes ele era um produtor de mercadorias, e agora ele vai se transformando cada vez mais num operador de máquinas. Né? Então, antes, para trabalhar na fábrica, ele tinha que saber fazer algumas coisas, agora não. Agora basta ele saber operar a máquina vai fazer parte da produção. Então, temos essa mudança. Né? Vocês podem perceber que isso significou algumas perdas aí para os trabalhadores, né? Então, vamos falar aí um pouquinho sobre as perdas do trabalhador, que é um processo chamado de alienação do trabalho. O que acontece? Na passagem da produção artesanal para a manufatura e depois para a maquinofatura, o trabalhador ele vai perdendo. Primeiro ele perde a posse das ferramentas. Antes, o artesão ele era dono da matéria-prima, ele era dono das ferramentas que ele usava lá para transformar a matéria-prima no produto final, né? Então ele era dono de tudo isso. Agora não. Agora ele não tem mais as máquinas. Quem é o dono da máquina é o patrão lá, né? O burguês. Ele não tem a matéria-prima, né? E ele não tem o produto final. Ele vai lá, trabalha e vai embora. O produto que é feito ali com o trabalho dele é do dono da fábrica, né? Ele perde também o controle do ritmo de produção, né? Ele não pode mais trabalhar no seu ritmo, agora começa a ter aquela ideia do mundo regido aí pelas horas do relógio, né? Começa o turno, acaba um turno de trabalho, né? Como o nosso mundo é hoje, né? A gente tem hora para tudo, né? Tem hora para começar a aula, tem hora para encerrar a aula, tem hora para entrar no trabalho, tem hora para almoçar, né? Tudo isso foi uma necessidade desse sistema fabril, né? Porque você tem que contar a hora, o tempo passou a ser dinheiro, né? Agora o tempo é dinheiro. Isso é uma consequência aí da Revolução Industrial também. E o trabalhador não controla mais o ritmo de produção, ele tem que ir lá e trabalhar e seguir o ritmo da fábrica, né? Senão ele perde o emprego. Outra coisa com a divisão do trabalho, ele já não conhece mais o processo todo, porque às vezes ele faz só uma coisa lá, né? Coloca só uma porta no carro, né? Ou ele só aperta um parafuso, ou ele faz só uma costura de alguma coisa, né? Cada indústria tem as suas características. O trabalhador ele não conhece mais todo o trabalho.
E aí ele precisa trabalhar na fábrica porque sozinho ele não consegue fazer. Primeiro que ele não tem as ferramentas, não tem a matéria-prima e nem tem o conhecimento de todo o processo produtivo. Tá? Então isso aí é um resultado dessa divisão do trabalho. Tá? E isso tudo aí é o chamado de processo de alienação do trabalhador. Né? O trabalhador agora ele está alienado, ele não sabe mais, ele está sujeito àquilo, ele não tem mais as ferramentas, ele não tem mais a matéria-prima, ele não tem nem o conhecimento de todas as etapas do processo, a única coisa que ele tem é a mão de obra dele que ele vai vender em troca de um trabalho. Tá? Então, o nome disso, né, tem um sociólogo muito famoso, que estudou o capitalismo, estudou essa transformação, né, o Karl Marx, ele fala que ele chama isso de meios de produção. Né? O trabalhador, o operário, ele não tem os meios, ele não é dono do meio de produção, ou seja, da fábrica, né, dos instrumentos, de tudo que vai ser necessário para produzir a mercadoria. Então, esse processo é chamado aí de processo de alienação do trabalho, o trabalhador fica dependente do emprego, né? E temos uma tirinha aqui interessante, ó, presta atenção lá, tá um trabalhador lá, né, já mais velho, um senhor, e ele falando assim, ó, vou me aposentar amanhã, sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que eu estou fazendo há 30 anos, porque ele faz uma coisa tão pequenininha no processo ali de divisão do trabalho que ele não sabe o produto final, né? Então ele vai se aposentar, vai até o fim lá, deixa eu ver o que sai aqui, né? Então é uma crítica aí a essa questão da divisão do trabalho. E temos uma divisão na sociedade também. Né? Surge uma nova sociedade que agora está dividida entre aqueles que possuem os meios de produção, ou seja, os patrões, os burgueses, o dono da fábrica, e aqueles que nada têm a não ser a vender a sua mão de obra. Né? Então, a partir da Revolução Industrial, nós temos a divisão na sociedade como um reflexo também. E o surgimento aí da burguesia, que são os patrões, os donos das fábricas, né, que empregam as pessoas, e o proletariado, que é aquele que nada tem a não ser a sua mão de obra. Ele vai lá e vende a sua hora de trabalho pro empregador em troca de um salário. Tá? Então temos essa divisão aí. O nome proletariado vem de prole, tá? Vem de filhos, porque essa população na Revolução Industrial, lá no século XVIII na Inglaterra, eles não tinham leis trabalhistas, né? Não tinha nada disso, então eles ganhavam muito mal, e quanto mais filhos você tivesse, mais mão de obra você ia ter. Então eles tinham muitos filhos para trabalhar e ganhar um pouquinho mais de dinheiro, né? Então nós vamos falar sobre isso na próxima aula, vamos falar sobre as condições de trabalho, vamos falar sobre essas mudanças na sociedade, na cidade, na cultura, em tudo, tá? Que são reflexos da Revolução Industrial, ok? Então, aguardo vocês aqui para a nossa próxima aula, tá? Façam os exercícios do PET que vão ser passados para vocês e um abraço. Não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? Preciso de bastante gente inscrita lá para vocês acompanharem aí assim que os vídeos forem lançados, ok? Um abraço e até a próxima aula.